Amém. Louvado seja o Senhor. E aproveitando o ensejo da oração, de fato, nós estamos concluindo a semana da campanha mundial de oração, que nós começamos na última semana, e nós fomos seguindo todos os dias com motivos de oração diferentes. Oramos pelo governo, por justiça, por economia, por missões, pela nossa vida pessoal, familiar, de forma muito simbólica, a campanha mundial termina no feriado de Pentecostes, porque é o lembrete que nós temos de fato de que o Espírito Santo, naquele momento que ele foi derramado, ele selou a igreja, e esse feriado é sempre um lembrete, especialmente para nós que cremos na palavra do Senhor, é um lembrete do que Cristo fez naquele Pentecostes, e de como até hoje nós continuamos servindo a Deus pelo poder do Espírito Santo, ainda que nós não precisemos de um novo Pentecostes, porque aquele lá foi irrepetível e inimitável, mas ainda assim nós devemos nos lembrar do significado bíblico desse texto de Atos capítulo 2, e de como devemos pedir ao Senhor de fato um avivamento, para que avive a sua obra, como Abacuque orou, falou: aviva a tua obra ao Senhor, faze-a conhecida no nosso meio. É isso que nós queremos. Então use a campanha mundial de oração como um pretexto para você continuar orando, que a sua vida seja uma constante campanha de oração. Irmãos, nós vamos abrir em 1 Samuel capítulo 8, versículos 1 a 22. Esse texto é muito importante dentro da narrativa de Samuel, é importante dentro da história da redenção, porque ele marca uma virada, um ponto de virada na vida do povo de Israel, aquele momento que nós chamamos de instituição da monarquia. Às vezes é bom a gente ter algumas aulinhas de história do povo de Israel. Você olha para a vida de Israel, você tem várias fases. E antes mesmo da gente ter a divisão dos reinos do norte e do sul, nós temos esse momento crucial, e que foi a implementação da monarquia, com todos os seus prós e os seus contras. E o nosso objetivo hoje não é ver apenas esse desenvolvimento histórico, mas entender espiritualmente o que estava acontecendo. E eu peço que você preste com atenção a leitura desse texto, que é muito importante, pois o Espírito Santo fala por meio da palavra escrita desta forma. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós.
para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Essa é a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos aprender nessa noite, como um verdadeiro Israel, em vez de termos ouvidos rebeldes e um coração obstinado, que sejamos diferente dos nossos antepassados, Senhor. Que nesta noite o nosso coração esteja prontíssimo a se submeter ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Governa sobre nossos corações, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, todo mundo sabe que a vida na floresta não é fácil. Certo dia os animais se reuniram e disseram: estamos preparando ou precisando botar ordem nessa selva. Queremos um rei de verdade, que fale conosco, que tenha uma coroa, que nos dê ordens claras. Mas cada animal tinha uma opinião. O coelho queria que fosse um rei gentil. O macaco queria um rei engraçado, né, crianças? Porque macaco gosta de coisas engraçadas. Então ele queria um rei engraçado. O leão queria um rei forte igual ele, que fazia rau. O corvo queria um rei esperto. No fim, todos então concordaram em eleger o pavão. Por quê? Porque o pavão é bonito, o pavão é imponente, vistoso, faz discursos maravilhosos. Então lá se foi o pavão, subiu no trono. E no começo ele desfilava com as caudas abertas, a cauda aberta dele, todo mundo batia a palma, mas logo o pavão começou a dar ordens, crianças, e ninguém gostou disso. A partir de hoje, todos os animais devem marchar em linha reta, porque desfile é mais bonito. Então esse é o desfile do rei pavão. As rãs não podem mais coachar depois das 18 horas, porque desagrada a minha meditação pavonesca. Todos os ninhos agora devem combinar com a minha paleta de cores real. E aquele pavão logo se provou um baita ditador, e aquela floresta que queria ser uma floresta vibrante, logo virou uma floresta silenciosa, estéril, amuada e cheia de animais frustrados com cara de paisagem. E quando eu falo de selva, meus irmãos, eu estou falando da minha e da sua selva. Isso aqui, porque os seres humanos não são nada diferentes do coelho, do corvo, do macaco e do leão. Nós queremos um rei que fale bonito, que apareça bem, que tenha estilo, mas no fim das contas ele só abre a cauda. É aquele ditado baseado na seleção brasileira atual: promete muito, entrega pouco. É assim, meus irmãos. Os reis humanos acabam refletindo esse nosso anseio engraçado e torto do coração. E o texto de hoje é um texto muito sério, não tem muita graça esse texto de hoje, porque é um texto que fala desse anseio do nosso coração, de tentarmos ser governados por alguém que nos dê segurança fora de Deus. E isso acaba revelando o nosso coração rebelde, e misteriosamente também revela essa graça soberana de Deus, que ainda assim é capaz de cumprir seus soberanos propósitos em meio a anseios humanos. Mesmo um Deus que permanece rei, mesmo quando ele é rejeitado. O texto de hoje é sobre isso. Então nós vamos ver isso em 4 pontos que estão aqui nesse texto. Primeiro, meus irmãos, eu gostaria de estudar com os irmãos um problema legítimo com uma solução carnal. Tá? Então, primeiro, um problema legítimo, mais uma solução carnal. Meus irmãos, quando termina o capítulo 7, a Bíblia é cheia disso, né? Você termina, às vezes, um capítulo da Bíblia e você fala: agora vai, né? O texto diz que, enfim, Samuel começou a executar o seu ofício profético / sacerdotal na vida de Israel, depois de um povo que sofreu demais, filisteus que sofreram demais, porque a Arca da Aliança trouxe doença sobre todo mundo, até no meio de Israel morreu gente. Mas ainda assim, meus irmãos, Samuel põe ordem na casa,
e restaura o culto, a adoração a Deus. A palavra Ebenezer é declarada: até aqui nos ajudou o Senhor, e o culto a Deus foi restaurado. E aí você pensa, agora vai. Mas a Bíblia tem desses ciclos, e o texto diz que Samuel envelheceu, ele ficou velho, e ele colocou os filhos dele, Joel e Abias, para darem continuidade ao trabalho do pai. Mas você sabe também como funciona aquele outro ditado: filho de crente, cretino é, certo? E eles eram, meus irmãos, infelizmente, eles eram difíceis. Eles eram muito mais parecidos com Ofni e Finéias, os filhos de Eli, do que com Samuel. O texto vai dizer que eles eram gananciosos, eram corruptos, aceitaram suborno, perverteram o direito. E isso ecoa, né? Ecoa esse ciclo de sacerdotes humanos. E então o povo olha para essa situação e tenta fazer um diagnóstico. E o diagnóstico do povo, quando eles vão conversar com Samuel, o texto diz que eles se reuniram em Ramá, pegaram ali os anciãos do povo, os líderes, e trouxeram essa causa. Falaram: Samuel, nós, versículo 5, literalmente, veja aí, eu quero ler: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Eles olham para essa situação e os argumentos deles são esses. Veja, olha o que esses homens estão fazendo. Meus irmãos, muitas vezes o povo tem até diagnósticos com elementos de verdade, mas busca soluções erradas. Eles pedem um rei para governar sobre eles, como o tem todas as nações. Meus irmãos, um povo maduro, hoje eu estava falando com as mulheres do discipulado sobre maturidade, um povo maduro deveria reagir de outra forma. Existem outros caminhos que deveriam ter sido seguidos antes de pedir por um novo rei. A Bíblia nos diz e nos lembra, inicialmente, meus irmãos, que toda autoridade na terra é instituída por Deus, até mesmo quando nós temos reis que não são lá tão bons. Todas essas autoridades são dadas por Deus. E se a gente quer ser bíblico e maduro, a primeira coisa que a gente deveria fazer é orar pelas nossas autoridades. Talvez essa aqui era uma oportunidade para Israel buscar um avivamento, buscar uma renovação espiritual, falar: Senhor, tem misericórdia dos nossos líderes, olha o que eles estão fazendo, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, Senhor, tem misericórdia. Eu quero até perguntar para você, meu irmão, minha irmã, quando você vê as coisas desandando no nosso país, você realmente ora pelas autoridades? Ora do jeito que a Bíblia manda? Elevar o rei e todos os seus asseclas diante do Senhor, porque é isso que Deus quer que a gente faça, meus irmãos, que a gente se volte para Deus. E, meus irmãos, num primeiro momento a gente vai ver que o problema não era Israel ter um rei, até porque Deus já havia previsto isso. A gente leu hoje em Deuteronômio 17, 14 a 20. Mas o problema, meus irmãos, é que diante de incertezas, às vezes a gente quer soluções visíveis, a gente quer soluções imediatas, e a gente substitui a fé e a oração pela autossuficiência, o nosso jeito de fazer as coisas. Meus irmãos, qual foi a última vez que você sentiu dores de peito? Um sinal clássico de infarto. Se você não passou ainda, pode passar um dia, mas em vez de ir ao hospital, aí você toma aquele analgésico para resolver rápido. A dor até diminui num primeiro momento, mas o coração continua em risco. Meus irmãos, a gente faz isso. A gente não busca soluções boas e verdadeiras da palavra, e em momentos de crise familiar, em momentos de crise ministerial, de crise financeira, de crise eclesiástica, de crise de autoridades, a gente é tentado a resolver as coisas do nosso jeito, em vez de depender do Senhor em oração, depender do Senhor em jejum. Eu estava falando hoje com o pessoal sobre jejum. Quando as coisas desandam no país, você está jejuando. Depender de Deus, meus irmãos. Depender do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Esse jejum que oferecemos a Ti, oferecemos como uma forma de mortificar as nossas soluções humanas e dependemos do Senhor. Então esse pedido deles, meus irmãos, esse problema, esse diagnóstico até é legítimo, mas infelizmente a solução é carnal, ela não é boa. Então, em segundo lugar, eu queria mostrar que o problema, na verdade, ele não é de ordem meramente política,
esse pedido revela um coração idólatra. Segundo lugar, esse pedido do povo revela um coração idólatra. Porque, meus irmãos, embora o pedido por um rei pareça razoável, o texto vai deixar claro que a motivação do coração do povo é profundamente errada. Meus irmãos, o argumento que eles usam aqui é que eles querem ser como as outras nações. A avaliação de Israel é porque eles estão se comparando com os povos ao redor deles. Lembra que aqui eles haviam entrado na terra prometida, mas estavam cercados pelos cananeus, estavam cercados pelos povos, e vendo como funcionava a geopolítica, a dinâmica, o poderio militar, eles falam assim: eu gosto daquilo, a gente não tem aquilo. Já aconteceu com você? Esse sentimento de assim, está na hora de eu mudar do Brasil, vou para um país melhor. E aí você fala assim, eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para a Rússia, porque tem um exército de dar gosto nos olhos. Tem muita gente que tem isso, né? Você acaba rejeitando o seu país porque você fica comparando o seu país com os países ao redor. E aqui, literalmente, eles usam esse argumento: queremos um rei que batalhe as nossas batalhas. Um rei que seja poderoso, que tenha poderio militar. Mas, meus irmãos, Deus vai deixar claro que esse povo está se esquecendo de que Deus sempre fez isso por eles, né? Desde que eles saíram do Egito, é o que o texto diz, Deus vem batalhando todas essas batalhas por eles. Meus irmãos, eu sei que o povo de Israel não tinha olhos para ver o que Deus realmente estava fazendo naquelas 10 pragas. O que Deus estava fazendo naquelas 10 pragas? Ele estava subjugando todos os demônios que eram adorados no Egito. Ele estava destronando e derrotando cada principado e cada potestade que se levantava contra o povo de Deus. Porque é isso que Deus faz pelo seu povo invisivelmente. Você não está vendo isso aqui agora, mas os anjos do Senhor estão neste culto conosco, porque a palavra de Deus disse isso em 1 Coríntios 11, e protegendo a igreja do Senhor, para que a gente possa cultuar. Você sabia disso? Deus sempre esteve batalhando pelo seu povo. Esse povo de Israel nunca teve assim realmente tanto glamour militar, mas vez após vez, naquele deserto, Deus foi destruindo os inimigos. Quando eles entraram na terra prometida, vocês acham que eles tinham técnica de derrubar Jericó? Não, foi o Senhor. Técnica de vencer os midianitas? Não, foi o Senhor. Meus irmãos, eles estavam cegos para a realidade de que eles já tinham um rei, sempre tiveram um rei. Num primeiro momento, Samuel ficou bem ofendido, né? Ele vai a Deus em oração e fala assim: Senhor, fico imaginando Samuel, né, pastoreando esse povo durante todos esses anos, fala assim: cara, vocês estão me negando como profeta, como mediador de vocês. Mas Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, dá o rei que eles estão pedindo. Sabe por quê, Samuel? Versículos 5 e 20, eles não estão negando você como mediador, estão negando a mim como rei deles. O comentarista Dale Ralph Davis coloca: eles não estão rejeitando apenas a Samuel, mas estão rejeitando a Deus como seu rei. A apostasia do povo não é de ordem institucional ou política, mas é espiritual. Rejeitar Samuel nesse momento era rejeitar a liderança teocrática. Israel era uma teocracia, já era governada por um conjunto de leis que Deus deu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que o objetivo era regrar o coração e a vida desse povo. Meus irmãos, Israel não era para ser uma nação como as outras, nunca foi. Israel era para ser uma nação distinta. Moisés havia dito isso na boca do Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6, ele disse: Deus quer que vocês sejam uma nação distinta das outras nações. Vocês são uma nação de sacerdotes. Vocês nunca se darão ao luxo de serem como os gentios ao seu redor, porque vocês são o meu povo. O meu povo. O Salmo 2 diz: as nações se rebelam contra o Senhor e o seu ungido. Mas Deus já tem rei em Sião. A gente vai ver melhor isso daqui a pouquinho. Meus irmãos, o nosso coração é assim. O nosso coração, ele favorece aquilo que eu posso ver e tocar, e a nossa tendência de preferir líderes tangíveis. E a gente não percebe o tanto que, ao fazer isso, nós negamos
a suficiência do Senhor, que é invisível. No meu primeiro ano como pastor na Igreja Presbiteriana Semear, quando eu tinha acabado de voltar do seminário, eu lembro que eu fui aconselhar uma pessoa e eu estava bem fresquinho, tinha estudado aconselhamento bíblico, então estava bem fresco na minha cabeça a ideia da teologia dos ídolos, de ajudar as pessoas a perceberem seus ídolos. E eu lembro que aquela pessoa entrou no gabinete e falou: pastor, eu tenho vivido com medo, tenho vivido ansioso. E eu falei: por quê? Qual é o seu medo, sua ansiedade? E o medo dele, naquele momento, era porque ele achava que não ia ter dinheiro suficiente para pagar a previdência, e ele queria fazer uma apólice de seguro de vida para a família dele ter segurança. Se eu morrer, eu quero que minha esposa tenha algo. E num primeiro momento, meus irmãos, parece muito nobre isso, né? Talvez você falasse assim: poxa, eu não quero negligenciar minha família, eu quero ter algumas seguranças humanas. Mas não era o caso daquela pessoa que eu estava aconselhando. Ela estava aflita, estava desesperada. Se eu não tiver seguro de vida da empresa X lá, que ele falou na época, está tudo perdido. Meus irmãos, a gente é assim, né? Você olha lá para a conta bancária, o seu combinado com o chefe é entrar no dia X. Se chegar meia-noite do dia X e o salário não entrar, você já começa: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meus irmãos, é incrível o tanto que o nosso coração tem essa tendência de buscar segurança em conta bancária, em governos, em relacionamentos humanos, em apólice de seguro, em plano de saúde. Meus irmãos, deixa eu só te contar uma coisa. Se você nesse momento, no Brasil, no país que a gente vive, estiver botando a sua submissão ao rei em plano de saúde no Brasil, você está lascado. Porque está tudo desandando. E eu sei que Deus faz isso de propósito. Deus, Ele quer investigar aonde está a segurança do nosso coração, justamente quando Ele traz resultados que fogem às suas expectativas, para ver em quem você confia. Aonde, meu irmão, minha irmã, de fato está a sua segurança? Porque talvez você comece a descobrir que você está rejeitando não o seu INSS, mas a sua suficiência absoluta, que só deveria vir do Senhor. Esse texto traz grande confrontação. Eu mesmo preparando esse sermão, meus irmãos, eu confesso que eu fiquei pensativo a quantidade de vezes no meu coração. Você poderia fazer esse exercício depois sozinho. A quantidade de vezes no coração que a gente rejeita o governo de Deus. Isso é mais comum e mais sutil do que você pensa. E eu acho que não é só o mundo que faz isso. Eu e vocês fazemos isso quando a gente, por exemplo, despreza a palavra de Deus, que é a maneira pela qual o governo dele acontece em nós. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós, como igreja reformada, cremos que o governo de Cristo acontece sobre a igreja, o reino de Cristo acontece sobre a igreja, quando ele usa as autoridades instaladas, seus pastores e presbíteros, para administrarem a palavra sobre a vida da igreja. Então a palavra é pregada, a palavra é aconselhada, a palavra é instruída, a palavra é trabalhada, mas eu e o seu ouvidinho moco, a gente ouve às vezes, né? Ouve o presbítero falar alguma coisa, ouve aquela instrução que veio num aconselhamento ou lá no grupo discipulado, e a gente logo se esquece. É como aquela pessoa que olha a sua imagem no espelho, mas quando se afasta, logo se esquece dela. E a gente se engana, meus irmãos, porque Deus não quer ouvintes da palavra, Ele quer operosos praticantes da palavra. Jesus está tentando governar sobre a minha e sobre a sua vida. E não tem outra forma disso acontecer. Quando o rei fala, o súdito ouve. Então, meu irmão, minha irmã, avalie se muitas vezes no seu coração você está transferindo, sim, a submissão do seu coração para essas estratégias humanas. E, meus irmãos, veja, aqui eu gostaria de trabalhar nesse terceiro ponto, que não vai ter neutralidade. Porque há um preço de não querer o que Deus quer. Esse é o terceiro ponto, tá? Há um preço, um custo de não querer o que Deus quer. Porque depois que Moisés fala isso para Deus, Deus fala: faz o seguinte, vai lá no povo
e diz para eles, versículo 11, olha aí, ó, diz aí, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Vocês querem um rei? Tá bom. Esse rei vai exigir algumas coisas de você. Vai haver alguns abusos dessa monarquia. É um rei que vocês querem? É isso mesmo? Então toma aí. E agora, dos versículos 11 até o versículo 18, Samuel faz uma lista detalhada, e ele usa aqui recorrentemente nos versículos 11, 13, 14, 15, 16, ele usa a palavra tomará. Você percebeu aí? Tomará, ó, ele vai tomar de vocês. Primeiro, no versículo 11, ele vai tomar, vai convocar os seus filhos para servi-lo com carros de guerra, com os cavaleiros. Ele vai fazer os filhos de vocês correr à frente dos cavalos dele. Vai colocar alguns de vocês como generais e capitães do exército dele. Vai obrigar outros a arar os campos dele, fazer colheitas, e vai forçar outros para fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. No versículo 13, ele fala, ele vai tomar as filhas de vocês, e elas vão ser as cozinheiras e as perfumistas dele. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É isso que elas vão fazer. Elas vão assar o pão do rei, vão fazer perfuminho para ele. Ele vai tomar o melhor, versículo 14, o melhor dos campos de vocês. Sabe os vinhedos que vocês tanto gostam, os olivais, ele vai dar aos servos dele. Tomará 1/10, versículo 15, o dízimo da colheita de cereais e uvas, para distribuir entre os oficiais e os servos dele. Vai tomar os escravos, as escravas, o melhor do gado e dos jumentos para o uso próprio dele, e vai exigir, versículo 17, um dízimo dos rebanhos, e vocês vão se tornar servos e escravos dele. Qualquer semelhança com o nosso país é bem mais do que mera coincidência. Você acha que o Brasil é ruim, né? Você reclamando do Brasil. Olha essa lista. Ó, tributos, recrutamento forçado, perda da liberdade. Você percebe? O rei humano de vocês não vai ser servo, vai ser senhor. O povo não vai ganhar liberdade. Vocês acham que vocês vão ganhar liberdade? Vocês vão ganhar opressão. A gente poderia tranquilamente chamar essa sessão aqui, o Dale Ralph Davis sugere, a tirania do rei segundo o coração do povo. Meus irmãos, há muitos anos eu tenho para mim uma tese, eu já compartilhei com alguns irmãos, mas eu tenho essa tese há muitos anos. Toda vez que eu ouço as pessoas encherem o peito, elas se arvoram todo, igual o pavão, né? Porque nós precisamos lembrar que o Brasil é uma democracia, precisamos proteger a nossa democracia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, papo reto com você que está aqui hoje à noite. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Olha no meu olho que eu vou falar aqui agora e ouve no meu ouvido, tá? O problema de uma democracia como o Brasil, ou de qualquer outra democracia num país legitimamente, onde os governos são legitimamente instalados, onde você tem o executivo, o legislativo, o judiciário, você tem o voto como uma conquista do mundo moderno. O grande problema e ameaça a esses países nunca foi e nunca será a suspeita de fraude às urnas. Esse não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é um negócio chamado eleitor. O problema da democracia é que ela é feita de eleitores. O problema de toda democracia nunca foi e nunca será o sistema em si, é que o eleitor é podre. O coração dele se revela no voto. E nós, as pessoas achando que a democracia é a forma salvadora, messiânica de um país. Meus irmãos, o que é uma democracia se 220 milhões de brasileiros são podres, corruptos? Nossos representantes refletem o coração da nação.
Você achando que o problema é que o Tiririca foi o deputado federal mais votado na história do Brasil. Quem elegeu o Tiririca foi o brasileiro. Quem elege corrupto, quem elege ladrão, quem elege pilantra é o Brasil. Então a solução não é fraude da urna. Os nossos problemas são muito mais graves do que a fraude da urna. Nossos problemas são com o Criador do Universo. Em 1932, a Alemanha passava por um momento de crise profundíssima. Havia uma desesperança no coração dos alemães quando eles olhavam para a situação do seu país como resultado da Primeira Guerra Mundial. Havia um certo fracasso nacional, um espírito de desespero no coração dos alemães. E era necessário fazer algo, então eles convocam eleições. Um sistema democraticamente instalado. Então eles elegem o seu líder, o nome dele era Adolf Hitler. Adolf Hitler, eleito democraticamente pelos alemães. Os alemães olhavam para o Hitler e viam alguns problemas. Mas como um historiador, um biógrafo coloca, a ideia que estava no coração deles era: é melhor ter alguém forte no comando do que continuar nessa incerteza. Eles olhavam para os abusos, sabiam que havia discurso radical de Hitler, isso não foi descoberto depois, eles já sabiam disso antes. E você sabe a história. Passado pouquíssimo tempo, aquele novo rei tomou tudo. Tomou a liberdade, tomou os filhos, tomou os recursos, tomou a dignidade dos alemães. E arrastou o mundo inteiro para dentro de uma guerra devastadora. Meus irmãos, não é só a Alemanha que quer um salvador visível. Desde o Éden, Eva olha para o fruto e fala: tu és meu salvador, ó frutinho da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é essa habilidade do nosso coração caído de transferir propriedade monárquica para tudo que a gente toca, tudo que a gente vê. E meus irmãos, quando Deus quer ensinar uma lição, e eu tenho certeza absoluta que Deus está usando esse momento do nosso país para nos ensinar uma lição. Quando Deus quer nos ensinar uma lição, talvez o maior juízo de Deus é permitir que as coisas continuem como estão. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Romanos 1, 24, 25. Não vou entrar no texto, mas é um texto que deixa claro que muitas vezes Deus entrega o homem aos seus próprios desejos, e esse é o juízo, esse é o pior de todos os juízos, quando Deus não refreia a nossa maldade, a nossa transgressão. Vocês querem ser democráticos? Querem ser brasileiros? Querem escolher os seus líderes? Façam isso. Isso não acontece só na política, isso acontece nas igrejas, meus irmãos. Infelizmente, e aqui eu estava hoje tendo a oportunidade de ter, a gente estava almoçando com um casal que está virando membro da igreja, uma conversa muito boa, e ali num certo momento a gente estava falando sobre o governo presbiteriano. Meus irmãos, eu creio que o governo presbiteriano, a forma de governo que tem numa igreja presbiteriana, não é uma opção da tradição presbiteriana escocesa, irlandesa ou inglesa. Eu creio que o governo presbiteriano é bíblico, porque a palavra de Deus diz que na igreja do Senhor, Deus vai governar a igreja por meio de um processo de eleição, em que você vai ter presbíteros e diáconos, e eles devem governar segundo a autoridade da palavra de Deus. É Deus que instituiu esse governo para a igreja do Novo Testamento. Eu particularmente não acho que o governo presbiteriano deva ser uma exclusividade da igreja presbiteriana do Brasil. Na verdade, eu muito me alegro quando eu ouço denominações que estão se reformando e adotando um governo presbiteriano. Aqui no Brasil mesmo hoje, muitos dos nossos irmãos batistas reformados são igrejas com governos de presbíteros e diáconos, como a Bíblia prescreve. Muitas igrejas, inclusive Assembleias de Deus, com modelos mais episcopais, têm percebido a necessidade de nós reorganizarmos o governo de uma igreja, para deixar Jesus reinar.
do jeito que ele prescreveu na Bíblia, com a palavra de Deus como autoridade e com os homens submissos à palavra de Deus governando a igreja. Meus irmãos, eu estou falando aqui de algo tão, na minha visão, tão profundo, que se você for na Inglaterra hoje, porque às vezes a gente se pergunta, né, nossa, como é que esses países de primeiro mundo, como é que eles se tornam países de primeiro mundo? Dá lá uma olhadinha no governo. Dá uma olhadinha na forma como os poderes são distribuídos, e você vai perceber que na Inglaterra, como reflexo dos princípios da palavra de Deus, até hoje, o modelo parlamentar está muito, muito apoiado nos princípios que regem o governo presbiteriano. Meus irmãos, nem todo desejo que Deus permite no nosso coração é expressão de bênção. Essa é a avaliação que eu faço da democracia brasileira, mas que eu faço também do nosso coração. Às vezes é disciplina. A menina que quer tanto casar, tanto casar, tanto casar. Eu quero ter um marido na minha vida, mas não uso o critério da palavra. Entra no julgo desigual, não avalia com a igreja, com a palavra, o que um homem, um rei dentro de casa deve ser. E aí, de repente, com um dia de casamento, ela descobre que casou com um tirano, com um maluco, um abusador. Homens que casam com mulheres, mas não governam sobre elas com o amor servil de Cristo, e essas mulheres ficam malucas dentro de casa, tiranas, com a língua solta, que não respeitam seus maridos. É sério esse assunto, igreja. Para que nós possamos ter um governo sadio dentro de casa, esse marido e essa esposa precisam ambos se submeter ao governo de Cristo nos seus corações. Eles precisam falar, Senhor, a gente está tentando governar a nossa vida, o nosso umbigo, mas a gente é um bando de tirano. A gente não sabe o que a gente está fazendo. Infelizmente, meus irmãos, quem casa, por exemplo, em julgo desigual, muitas vezes acaba caminhando por um caminho de juízo. Quando percebe que Deus deixa a gente experimentar as próprias consequências das decisões que a gente tomou. E aí eu te pergunto, meus irmãos, Deus faz isso por crueldade? Eu te garanto que não. Porque Deus não é como Hitler. Deus, meus irmãos, faz isso porque Ele quer nos humilhar e restaurar. Ele faz de propósito. Ele deixa a gente amargar, para que a gente pare de buscar reis humanos, e a gente comece a se submeter a Cristo Jesus. Ele faz de propósito. Meus irmãos, eu gostaria de terminar o meu sermão dizendo que, último ponto, o povo é teimoso, mas Deus é soberano. Último ponto, o povo é teimoso, mas Deus é soberano. Porque o texto diz no versículo 19, porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Depois de dizer tudo o que o rei vai fazer, é como se o povo fizesse lá, 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 não queremos ouvir. A gente quer saber das nossas coisas. Teremos um rei mesmo assim, porque a gente quer ser como as outras nações. Eles insistem no mesmo discurso. E Samuel volta para Deus, fala, Deus, estou com a mesma situação, e Deus repete a instrução, atende a voz do povo e dá para eles o que eles querem tanto. Meus irmãos, o povo insiste, Deus permite, mas eu te garanto que ele não perdeu o controle. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mistério é que Deus está usando essa situação de pecaminosidade, essa situação de rebelião, justamente para instituir a monarquia que no futuro vai trazer bênçãos para Israel. Por incrível que pareça, talvez, se você olhar só esse texto, esse capítulo 8, isolado do seu contexto maior de Samuel, isolado do contexto maior do Antigo e do Novo Testamento, você não consiga perceber. Mas a verdade, meus irmãos, a verdade é que isso aqui vai abrir caminhos, primeiro para Saul, capítulo próximo, mas depois para Davi. E depois de Davi, Jesus. Esse é o mistério.
Deus é capaz de governar sobre aquela vida bagunçada de José, aquela vida bagunçada de Jó, aquela vida bagunçada de Josué. Todo mundo que começa com J.O. teve vida bagunçada na Bíblia. É muito caos na Bíblia. Às vezes você olha para essas situações e até hoje eu me pego pensando como foi que do caos que foi a crucificação de Cristo, Deus conseguiu trazer qualquer bem. Porque, meus irmãos, é assim que Deus age. O mal que vocês intentaram contra mim, Gênesis capítulo 50, versículo 20, José falando isso para os seus irmãos, quando ele se revelou, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus converteu em bem. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Você olha para a caminhada da Via Crucis de Jesus, tem Barrabás, tem traição, tem o Sinédrio, tem os próprios discípulos pisando na jaca. Todo mundo fazendo besteira. Os judeus, principalmente aqueles judeus em particular que queriam crucificar Jesus felizes, conseguimos. Os discípulos desesperados, pensando, perdemos, nosso rei morreu. Mas, meus irmãos, o mistério é que essa é a vitória do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mesmo quando os homens falham, Deus não abandona a história que Ele mesmo escreveu. Os decretos que Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Porque quando João teve a revelação na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 5, ele viu que o que se apresentou para abrir os livros e os selos, era um cordeiro com aparência como que morto antes da fundação do mundo. Tudo que parece caos nesse mundo, não é, quando olhado pela perspectiva do Senhor, que governa sobre o caos, que governa sobre o mal. Em Atos 2:23, quando Pedro fazia aquele discurso no Pentecostes, e ele estava explicando para aqueles que o questionaram, por que esse povo está bêbado a essa hora do dia? E ele está explicando, não tão bêbado, é o Espírito Santo que foi derramado como cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus estava alinhando esse plano, e ele diz, lá em Atos 2:23, que ainda que a cruz tenha sido fruto da maldade humana, mas isso fazia parte do conselho pré-determinado e da presciência de Deus. Meus irmãos, Deus não abandona a sua história. Na nossa vida, e eu gostaria de terminar dizendo isso, Deus pode até permitir, às vezes, caminhos tortuosos, e às vezes eles parecem muito tortuosos, mas Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle. Irmãos serão cerrados, torturados, perderão seus empregos, serão vilipendiados e humilhados perante os coliseus desse mundo, serão arrastados pelos cabelos diante das autoridades, serão queimados nas fogueiras. Mas quem tem olhos para ver sabe que o sangue dos mártires rega a terra da igreja. Quem tem olhos para ver sabe que o Rei do Universo continua sendo glorificado, mesmo quando há rebelião, obstinação. Deus governa sobre tudo. Deixa os poderosos brigar. Deixa eles para lá e deixa de fofoca. Se o Trump quer brigar com Elon Musk, deixa eles. Se o STF quer brigar com o Lula ou quer brigar com o Bolsonaro, deixa eles. Eles que se resolvam com Deus. Mas e você? Que às vezes a gente se preocupa mais com as fofocas do governo fora da gente do que com a legitimidade do governo dentro da gente. Quando eu era criança ou adolescente, tinha uma música que a gente cantava. E essa música, eu lembro quando ela foi ensinada, na época os irmãos da Vineyard tinham acabado de começar uma igreja aqui na Asa Norte, e aí a gente teve um intercâmbio com o pessoal, e aí foi a primeira vez que eu ouvi eles cantando, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim. E eu lembro quando eu ouvi aquela frase, vem reinar de novo em mim, eu não consegui mais ouvir o resto da música. Porque eu ouvi aquela frase e eu fiquei me perguntando,
será mesmo que eu sou uma terra fértil para o reinado de Jesus na minha vida? Às vezes eu canto com os meus lábios, Jesus é o Rei dos Reis. Mas será que você abaixa a cabeça para o rei? Aquela vez que o prefeito de Londres havia sido eleito como governante-mor de todas as ilhas britânicas. Ele foi eleito, mas ele ainda tinha amigos entre os seus prefeitos. Certa vez ele voltou agora já como rei para encontrar os seus amigos em Londres. E eles marcam no lugar e quando ele entra, todo mundo fica de pé. Aí ele fala, meus amigos, não façam isso por favor. Né? Nós somos amigos, podem se sentar. Fazendo desse jeito até parece que eu sou o Senhor dos senhores. E um dos amigos dele diz, de fato, meu rei, você não é o Senhor dos senhores. Porque se você fosse o Senhor dos senhores, nós não tínhamos ficado de pé, nós tínhamos nos ajoelhado. Meus irmãos, será que nós estamos tentando resolver a nossa vida do nosso jeito ou estamos confiando no Rei Eterno? Ele está pregando hoje à noite, a mim e a você. Quando eu e você buscamos soluções como as nações, lembre-se da palavra que diz, eu porém constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. E era de Jesus que o Salmo 2,6 estava falando. É Jesus, o rei no santo monte Sião. Volte-se para Cristo, meu irmão, minha irmã, o rei rejeitado, mas que reina em graça e em verdade. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor Deus, nesse momento nós queremos reconhecer que o nosso coração é insatisfeito demais, Senhor. E nós encontramos o tempo inteiro bodes expiatórios em quem lançar a nossa culpa, esquecendo que o nosso maior problema é quando em nosso coração nós queremos rejeitar o rei que não pode ser rejeitado. De fato, meus irmãos, ó Senhor, nossos irmãos e nossos colegas ficam decepcionados com reis humanos, e isso é de se esperar, Senhor. Eles vão realmente nos decepcionar. Mas o imperativo para todo crente é lembrar que todo governo verdadeiro vem do Senhor, no nosso coração. E nós queremos te pedir, Senhor, a começar aqui por nós, cada um de nós individualmente, nas nossas casas e aqui na nossa igreja, que o Senhor nos favoreça com o governo sábio e justo de Cristo. Ó Senhor, governa nossos corações nessa noite, Senhor. Governa nossos lares com a Tua palavra, Senhor. Governa essa igreja com o Teu cetro, Senhor. E ajuda-nos a honrar os nossos líderes, até mesmo nossos líderes civis, pagando o tributo, dando a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus, porque nós queremos honrar a Deus acima de tudo, Senhor. Ensina-nos o caminho verdadeiro. E ensina-nos a fazer como Samuel, que orou ao Senhor quando tinha um problema nas suas mãos. Porque do Senhor vem a sabedoria, ao Senhor pertence o domínio, a glória, a majestade e o reino para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos juntos cantar e declarar